uma das coisas que ele coloca ali desde o início do artigo é a questão da palavra rata, e nisso é interessante porque tem uma questão da própria pronúncia que ele aborda numa outra aula que eu fiz, numa aula que eu fiz dele, um curso em áudio, assim. Ele aborda essa questão da pronúncia, porque o Hatha Yoga, a pronúncia dele eles usam um diacrítico, que é uma forma de você acentuar as palavras de alguma forma. Quando você traz elas do sânscrito, usa ainda os caracteres latinos e acentua de uma forma para demonstrar como que é a pronúncia, né? Então, embaixo do T existe um ponto, quando se escreve o sânscrito com os diacríticos, né? Quando usa essa referência. Então, esse aqui dá ponto... pra ver o pontinho aqui do T, ó. Esse ponto embaixo do T chama-se bindu, e ele transforma o T num T retroflexo, que eles chamam. Então, quando você pronuncia, você coloca a língua no céu da boca, e aí quando você vai falar o HA em seguida, ele sai hatha, hatha, né? E isso pela presença do bindu. Posteriormente, quando esses textos quando essa palavra foi trazida para o Ocidente, sem esses diacríticos, ela perdeu essa pronúncia. E em inglês, principalmente, você vai pronunciar hatha, hatha. E aí o James Madison faz essa brincadeira que o hatha significa força ou forçado. Então ele é um yoga por meio da força. Ele realmente tem uma técnica que caracteriza essa prática, que é a mudra, que é a mudra. Inclusive recentemente o gênero dela é feminino, mas ela é uma técnica muito intensa, muito forte, porque vai forçar os resultados. O Hatha Yoga é uma ferramenta de desenvolvimento do yoga de maneira forçosa, ou seja, desenvolvimento da meditação através de técnicas que aceleram esse processo. Inclusive, nesse texto, Amrita Siddhi, que o Madison, nesse curso que eu fiz, ele menciona assim, que esses textos, vários deles, eles falam que o Hatha Yoga vai ser usado como a última alternativa. E por isso ele é forçoso, e por isso ele é corporal, porque ele poderia ser feito por outras vias, né? Mas talvez a pessoa não conseguiu, e aí ela usa o Hatha Yoga. Então ele diz que essa questão da pronúncia do hatha para hatha fez com que o bindu fosse perdido. E o bindu é esse ponto que a gente está vendo ali atrás, aqui, ó, ali, aqui, tá? Mas bindu é também, na origem do Hatha Yoga, aquilo que deveria ser preservado através das técnicas. Então eles tinham um entendimento de que a energia da vida, né, o bindu, que seria o sêmen ou uma essência de vida, ela deveria ser preservada. Quando você despende muito desse bindu, você perde energia vital, você vai envelhecer, adoecer e morrer. Então as técnicas elas visavam isso. Posteriormente a esse sistema orientado pelo bindu, pela preservação do bindu, né, se sobrepõe um outro entendimento do próprio corpo, que vem como uma influência da escola Kaula, né, a Kaula Tantra, que é uma escola que trabalha com as mentalizações, que teria que abrir um parênteses gigante, mas basicamente eles têm uma outra compreensão do corpo e do próprio universo, e eles dizem que o corpo não deve ser negado, ele não deve ser mortificado. Você não precisa agredir o seu próprio corpo, você pode usá-lo como uma ferramenta de desenvolvimento. Então eles criam um outro entendimento, e esse entendimento vai sendo sobreposto ao sistema de Hatha Yoga original orientado para o bindu,
e o novo sistema fala sobre o despertar de uma energia, de um poder chamado Kundalini, a Kundalini Shakti. E aí o Madison menciona que quando o Hatha, bom, enfim, e aí essa prática veio para o Ocidente, e quando ele está falando sobre isso, ele menciona que ele, atualmente, a prática do Hatha Yoga é sempre uma prática mais fraca, é sempre a prática mais suave daquela escola de yoga que tem vários tipos. O Hatha seria a prática mais suave. Então ele brinca que quando o Hatha perdeu o Bindu, que seria essa pronúncia correta de Hatha, ao invés de Hatha, ele perdeu essa energia, essa questão de força, né? Essa questão de criar o resultado através da força. Então ele fala assim como se o Hatha Yoga, num certo sentido, tivesse se perdendo, se diluindo como uma coisa que acaba se tornando muito distante da sua proposta original.